são os processos, segundo a assessora, Barrador Silva Romero, substituídos Barrador Cândido, aliás. Processo número 10, 13, 17, 20, 26 e 27. Vou começar por eles, pedindo venha aos demais colegas. Esses processos não há pedido de sustentação oral. Eu indago dos senhores se há necessidade ou só fazer a chamada. Barrador Rui. Quais são os números de Barrador? É o processo 10. Processo 10. Sim. Que é a apelação civil de número 00 19 040 33 2020 817 2001. A apelação civil é o 10 da pauta, que é Neoenergia contra Feliciano Lira. O desembargador. Como? Quais são os outros do desembargador Cândido? Os outros são o 13, sim, o 17, o 20, sim, 26 e 27. Por mim, pode proclamar o resultado. Muito bem. Barrador Silva, Vossa Excelência. No mesmo sentido, já votei eletronicamente, acompanhando a turma. Muito bem. Então, eu vou iniciar. Processo anunciado, de número 10 da pauta, a unanimidade de votos, fora negado o provimento nos termos do voto do relator. Processo de número 13 da pauta, a apelação civil de número 004 9393 90 2019 17 2001, que tem como partes Neoenergia, Pernambuco, e Cita Construtora. A unanimidade de votos foram negado provimento dos termos do voto do relator. Processo de número 17 da pauta é a apelação civil 000 5105 43 20 19 8 17 35 90, Neoenergia Pernambuco, Companhia de Elétrica de Pernambuco, contra a senhora Ana Maria Santana da Silva e outros. É um embargo de declaração na apelação citada. A unanimidade de votos foram rejeitados a ambos os embargos. Processo de número 20 da pauta é a apelação civil 0020 6067 2022 817 2380, Neoenergia Companhia de Pernambuco, contra João Bosco da Silva. A unanimidade de voto foram negado provimento dos termos do voto do relator. Processo de número 26 da pauta é a apelação civil de número 0011 52 087 20 19 8 17 30 90, Banco Itaú Seguros. Desculpe, é o 26. Cancela, senhora taquígrafa, é o 26, eu estava lendo o 25. Apelação civil de número 01 36 85 20 22 817 2001, Natanael Veríssimo de Lima, contra Neoenergia, Companhia Elétrica de Pernambuco. A unanimidade de voto fora negado o provimento dos termos do voto do relator. E o processo de número 27 da pauta, apelação civil 0005 3721 2020 817 3340, Neoenergia Companhia Energética de Pernambuco, contra dona Laudeci Fernandes de Souza. A unanimidade de votos fora dado provimento parcialmente ao recurso nos termos do voto do relator. Esses foram os processos nos quais eu estou
o desembargador Cândido estava impedido. Senhor presidente, Pois sim. peço licença para poder me retirar. Muito bem, desembargador. Me coloco à disposição. Obrigado pelo contributo de Vossa Excelência. Muito obrigado aos senhores. Eu estou vendo aqui, aqui as apelações que o desembargador Rui Patur, que estão unânime. Se Vossa Excelência puder, pode chamar, que eu já acompanhei Vossa Excelência. Desembargador Cândido, se tiver alguma observação a fazer, eu peço a Vossa Excelência que pode chamar os processos e ouça o desembargador Cândido. Obrigado. Eu passarei, então, a proclamar o resultado dos meus processos, que foram unânimes. O primeiro da pauta, o 01, apelação civil 45.820, distrito 49, 2016, que são partes Luiz Leonardo de Lima, Cristina Maria Lira do Nascimento Lima e Unimed Nordeste, Norte-Nordeste, Confederação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico. A unanimidade de votos rejeitou-se o desembarque de declaração por entender inexistentes os alegados vícios, advertindo as partes que eventual renovação dos embargos, com claro caráter protelatório, estão sujeitas às multas pertinentes. Processo seguinte. Deixa eu ver aqui. O 10 da pauta já foi chamado, né? Já. O 10 já foi chamado. O 13 também já foi 13. chamado. 13 foi também. chamado. Né? 13 já foi chamado. Já foi chamado. O 17 da pauta. Já foi chamado. Já foi chamado. Isso. Deixa eu ver agora o próximo. 19. Esse não foi chamado ainda, né? Não. Pode anunciar. Certo. O 19 é um agravo de instrumento de número 14.106, de 79, 2023, que são partes Sul América, Companhia de Seguro de Saúde, e Engeman, Manutenção de Equipamentos, Comércio e Indústria Limitada. A unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Processo seguinte é o 21 da pauta. É uma apelação civil. Apelação civil, no caso de número 165, dígito 97, 2021, do Banco Pan-Americano S.A. e Banco Pan S.A. E José Ailton da Silva. A unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso, não somente para determinar que incida a correção mandatária pela tabela do após sobre o importe creditado na conta do autor, desde a data do deparo. Deparo recursal satisfeito. O processo seguinte da minha relatoria é o 24. É uma apelação civil. Apelação civil 28.223, dígito 23, 2023, de José Amaro Guimarães Moreira, contra a Unimed Rio Cooperativa Trabalho Médico Rio de Janeiro Limitada, Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico. E a votação foi a seguinte: a unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação
Tudo conforme incluso o voto que passa a integrar este julgado. O 25, também da minha relatoria. Aliás, não, o 25 é O 26. Não, 26. O 26, exatamente. É Já foi apelação- julgado também, presidente. O 26 e o 27. 26 já foi julgado. Excelência, Já foi E o julgado. 27. excelência, excelência, boa tarde. Boa tarde. O 27 já foi 25, julgado. 25 aqui não foi 27 já chamado. julgado. 25 também? O 25, Não, o 25 é do desembargador Cândido. Cândido. O 25 é do desculpa, desembargador Cândido. Foi um equívoco. Pronto, desembargador. Desculpa, terminei doutor a Alberto. Vossa processo. Excelência terminou, desembargador Rui. Agradeço a Vossa Excelência e eu agora passo a palavra ao eminente desembargador Cândido Saraiva para ele, por favor, chamar os processos que eu acompanhei Sua Excelência e o desembargador Rui Patu também. Há apenas um processo que eu estou vendo aqui, desembargador Cândido, que o desembargador Rui Patu diverge, mas é da minha relatoria. Pode usar a palavra, desembargador Cândido. Muito obrigado. Pois não, presidente Alberto. Na realidade, eu tenho 5 feitos, apenas 2 não possuem divergência no momento. Inicialmente, é o de número 25 da pauta, que é a apelação civil 11.520, distrito 87, sendo parte do Banco Itaú Consignado, e Eliane Vilela da Silva. Meu voto foi disponibilizado no sistema e foi acompanhado pelos eminentes pares, pelo que eu vejo, no sentido de negar provimento ao recurso, de modo que, não havendo divergência, proclamo, então, o resultado da unanimidade de votos, o processo foi apregoado, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O outro feito, sem divergência de minha relatoria, é o de número 28. Chama, então, a apelação civil de número 2004, distrito 92, sendo partes Adilson Alves Aroeira e o Banco Pan-Americano S.A. Da mesma forma, o voto foi disponibilizado no sistema e foi acompanhado pelos eminentes pares e proclamo, então, o resultado. A unanimidade de votos foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Eminente presidente, eu tenho 3 processos. O número 18, que é uma divergência que foi consignada pelo eminente desembargador Rui, e os de números 15 e 5. Esses 2 últimos, o 15 e o 5, existem pedidos de sustentação oral, conforme me foi informado pela nossa secretária. Eu estou vendo aqui, desembargador Cândido, estou aguardando para quando terminarmos os processos que estão unânime, aí chamarmos e passarmos a palavra aos novos advogados e advogadas. Pois não. Então, da parte de Vossa Excelência está tudo tranquilo, não é? Já? Isso. Então, eu vou chamar agora os processos da minha relatoria, os quais não há divergência. E que são os seguintes. Muito bem. Eu chamo a apelação civil de número 006585 44.20.28.17.31.30, 12º da pauta, partes, senhora Margarida Maria Benevides Azevedo e o contra o condomínio Pro Indiviso do River Shopping Center. A unanimidade de votos foram negado provimento dos termos do voto do relator. Chamo o processo de número 14. Excelência, é um pedido. Esse tem pedido de sustentação oral, não? Mas já foi uma novidade, que eu não, na minha lista não contava, mas não tem problema. 14. Deixa eu anotar. Ótimo.
Chamo agora, da minha relatoria, processo que vai ter sustentação oral, vou aguardar. É o 16 da pauta. Acho que pode chamar o 14, né? Mas o 14... 14, Barrador Rui. Não tem pedido de sustentação oral, não. Pelo Não menos tem aqui. pedido. Não, foi alegado agora que tem pedido de sustentação oral do 14. É isso, doutora? Não, é o 12. O 12 é que tem. Então, o agravo de instrumento 00608347, 14 da pauta, 20.23.817.9.000, senhor Paulo Andrade Santos Júnior, contra senhora Luísa Mendes dos Santos. A unanimidade de voto fora dado provimento nos termos do voto do relator. Processo de número 22 da pauta. Agravo de instrumento 0021 2020-02 48.20.23.817.9.000, Aparício Figueira Sampaio contra BCEI Brasil China Empreendimentos Imobiliários. A unanimidade de voto foi negado por meio termo do voto do relator. Processo 23 da pauta, apelação civil de número 000823 2062 20.23.817 2218, Sóstenes Charles Correia de Santana contra Maria Rosa Rodrigues da Silva. A unanimidade de voto foi negada por meio do voto do relator. Acredito, doutora Ana, que eu terminei os processos quais estão unanimemente. Passaremos agora a chamar na ordem que foi mandada por Vossa Senhoria, doutora Ana, apelação civil com sustentação oral. É o número 24 da pauta. A relatoria do eminente Margador Rui Patu Júnior, que é a apelação civil de número 0028-223-2320-23-817-2001, sendo apelante senhor José Amaro Guimarães Moreira, advogado doutora Marília Cavalheiro Vieira de Melo e outros, e contra Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro e outros, advogado doutor Eduardo Lopes de Oliveira. Embargador Rui, o advogado se habilita, nome, a parte que representa, OAB, e tem 15 minutos. Boa tarde, me chamo Marília Carvalheira, sou advogada da parte autora, no caso apelante, que é o doutor... eu estou um pouco nervosa, mas é o paciente do caso, doutor José Amaro, eu sou a parte apelante, já foi lido, na realidade, o voto. Boa tarde a todos, né? Boa tarde ao senhor presidente, boa tarde aos nobres desembargadores. Um momento, doutora. Doutora, licença. Já identificou? Já foi, isso, eu identifiquei, sim, foi a pauta 24, mas eu fiquei com uma dúvida, que como falou, foi parcialmente procedente, né, parcialmente provido. Espera aí, doutor, não vamos discutir, vamos primeiro consignar. A senhora é advogada do apelante, já disse a OAB? 51228 OABPE. Agradeço. Quer que leia o relatório? Por favor. Bom, então, a senhora tem 15 minutos para fazer a sua sustentação. Na verdade, desculpa. A outra parte, licença, a outra parte está presente, doutora Ana? Não, presidente. Pronto, então, devolvo a palavra à senhora, doutora Maria.
Na verdade, doutor presidente, já foi lida aí, que foi por unanimidade e parcialmente provido. A minha única dúvida, na realidade, que ficou foi que, como ele foi condenado em danos morais, que foi o que eu pedi, ficou só a dúvida com relação à sucumbência, porque no primeiro grau ele tinha dado sucumbência recíproca, e aqui eu defendo pela sucumbência total do plano de saúde, visto que foi condenado pela obrigação de fazer, e agora no segundo grau pelos danos morais. E aí, como não ficou clara essa questão apenas quando o doutor Rui Patu leu sobre a decisão, eu gostaria só de esclarecer isso e pedir, no caso exista aí a sucumbência recíproca ainda, que seja reformada essa decisão para que o plano de saúde seja condenado na integralidade da sucumbência. Está satisfeita? Só é isso mesmo que a senhora quer dizer? Sim. Então, eu devolvo a palavra ao eminente desembargador Rui Patu. Qual é o número da pauta, desembargador, que eu me perdi aqui? É 24. É o 24 da pauta. José Amaro Guimarães Moreira, contra Isso. Unimed Rio Cooperativa e outros. O voto, doutora, deu parcial provimento ao recurso para condenar a demandada ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Então, assim, já tinha havido, não é, uma condenação, apenas o voto complementou, né, a condenação nesse sentido. E incluir também os danos morais. Certo. A questão que eu trago aqui é porque, como a gente tinha sido condenado de sucumbência recíproca, no caso vai ser a sucumbência integral do plano de saúde. É só isso que eu também apelei, já que houve a condenação na obrigação de fazer e na obrigação de pagar dos danos morais, no caso. É só essa questão que não ficou clara para mim com relação à sucumbência. A Desembargador condenação da Rui, Não, desculpa interromper, eu peço licença. Desembargador Rui. Sim, foi determinado a inversão, doutora. Da A sucumbência. parte ré deve arcar inteiramente com Ah, joia, a pronto. sucumbência, viu? Obrigada, viu? Desembargador Rui, essa conclusão de Vossa Excelência não consta no voto, viu? Se Vossa Excelência está concluindo, eu ia acompanhar nesse sentido, porque o provimento parcial ao recursos está agregando uma parcela que favorece a pretensão da advogada no tocante à verba honorária, porque foi reconhecido não apenas o pagamento da indenização em danos morais, e nessa circunstância não haveria aquela sucumbência recíproca que havia sido reconhecida no primeiro grau. Então, é importante que aqui nós reconheçamos a sucumbência em favor da parte que foi majoritariamente vencedora, no caso. Me permita a leitura do voto na parte que trata justamente disso, da sucumbência. Eu estava apenas na conclusão, onde dá para o provimento. Eu não sei se em cima, mas na parte dispositiva não consta. Mas está no voto. No que tange ao cálculo do ônus da sucumbência, após a fixação dos danos morais nesta decisão, o pedido da parte autora foi julgado majoritariamente procedente, ressalvando-se a ilegitimidade passiva da Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico. Destarte, ante a sucumbência mínima, as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência devem ser arcados pela parte ré. Artigo 86, parágrafo 1 do CPC. Eu acho que está claro. Obrigada. Satisfeito, desembargador Cândido? Presidente, eu estou procurando aqui esse texto que o desembargador Rui se refere, mas eu não estou encontrando ele no voto. Efetivamente, eu pediria até ajuda. É o último parágrafo do voto. É o antepenúltimo, porque o último é dando provimento. Tem razão. Quero desculpar. Acompanho, sim. Peço desculpa pela confusão que fiz involuntariamente, porque não consta na parte dispositiva, está num parágrafo acima. Tudo bem, sem problema. Bom, ficou esclarecido, né? Então, o resultado é dar provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço e chamo agora o processo da relatoria do desembargador Rui Patu, com pedido de sustentação oral do desembargador Rui, que é o 19, apelação civil 0014-10679-2023
17.900, é um agravo de instrumento. Sul-América, Companhia de Seguro, advogada doutora Ana Tereza Basílio e outros, e Engeman, manutenção de equipamentos com indústrias, advogado doutor Jefferson Valença de Abreu e Lima. Habilite-se o advogado que requereu, doutor Jefferson, representa a agravada, não é isso? O advogado da outra parte também está presente, doutora Ana? Presidente, eu não estou localizando o doutor Jefferson também, não. Bom, se não localizou, Tá? se não localizou, para ele o tribunal, a Câmara está favorecendo, porque eu estou vendo aqui que é da agravada, e se é pelo agravado, o Barrador Rui está negando provimento. Pode anunciar, Barrador Rui, o julgamento. A unanimidade de voto negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Obrigado. Chamo agora o processo 15 da relatoria do eminente desembargador Canto Saraiva. Pedido de sustentação oral é um agravo de instrumento de número 0010-208 5820 23 817 9000. Dona Sandra, aliás, Maria de Queiroz Marques Aragão, advogado doutora Gisele da Costa Pereira Martorelli, e no polo passivo, Igor Rafael do Nascimento, advogado doutor Miguel Gastão de Oliveira. Por favor, presente, doutora Ana, estão os representantes. Advogado inscrito. Vossa Excelência chamou o 16, anunciou o 16, as partes. É o 15, né? Não, desculpe. Oh, é o 15. É o 15 que está aqui. Na minha relação, é doutora Camila Franklin. Processo 15 da pauta é esse que eu acabei de chamar. É as partes. Que as foram partes? anunciadas em outro processo, é. Isso. Janaína Barros Barroca, da Silva. E eu chamei de outras... desculpe, eu chamei o 16, me perdoe. Tá. Então, o 15 é o 0075891. É a vista, doutor Rui, a idade. 29/20/19/8/17/2001. Dona Janaína Barros da Silva, advogado doutora Gilmara Leal de Arruda e outros, e Felipe Alexandre Barros e Silva, advogado doutor Frederico Feitosa. Por favor, doutora Ana. Estão presentes, não? Boa tarde, Excelência. Eu estou presente. Pois sim. A senhora identifique-se, por favor, a parte que representa a OAB e a outra parte está presente, doutora Ana? O representante? Não, presidente, está não. Pronto, então eu pergunto, doutora, a senhora, por favor, identifique o nome. A parte que representa a OAB, a senhora tem 15 minutos. Quer que o relator leia o relatório ou dispensa a leitura do relatório? Dispensa a leitura do relatório, Excelência. Pronto, então a senhora pode usar os argumentos por 15 minutos. Me chamo Camila Franklin Barros, o ABPE 60062, represento a parte apelada, o senhor Felipe Dietrich, e o caso posto em julgamento é com relação à apelação interposta pela senhora Janaína, em face da sentença que julgou a sua pretensão no sentido de declarar extinto o condomínio do imóvel litigioso e determinar que o ora apelado pague aluguel mensal proporcional ao uso exclusivo do bem a partir da citação, que foi quando houve a constituição de mora até a data de alienação do imóvel.
O pedido da apelante é para que o termo inicial dos aluguéis seja arbitrado em data anterior à citação, sob o fundamento de que já teria constituído o apelado em mora, embora não tenha apresentado documentos que comprovem a alusiva constituição. Ocorre que a sentença ela não merece reforma, pois a apelante não comprovou nos autos o momento em que constituiu o apelado em mora. Pelo contrário, é possível verificar que as partes pactuaram, através do divórcio celebrado, que o imóvel seria posto para venda e que os dividendos da venda seriam partilhados de forma igualitária entre as partes, o que ocorreu em 2020, de modo que a apelante nunca informou seu interesse em receber aluguéis do apelado. Diante do exposto, é importante destacar que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento do STJ, ao prever que o termo inicial para a indenização correspondente ao uso de propriedade comum é a data da citação, momento em que a parte contrária toma conhecimento da intenção de extinção do comodato gratuito. Nesse sentido, em análise ao processo, é possível verificar que o apelado desocupou o imóvel em junho de 2020, ou seja, em momento anterior à comunicação do interesse da apelante em vir a receber eventual aluguel, que ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2022, através da citação do presente processo. Desta forma, o apelado pugna pelo não provimento da apelação e, consequentemente, para que sejam mantidos integralmente os termos da sentença. Desde já me coloco à disposição para apresentar eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção de todos. Raducano, pode concluir. Eu acompanhando Vossa Excelência. Agradeço o contributo trazido pela nobre advogada, doutora Camila, mas meu entendimento é no sentido diverso, no tocante especificamente ao termo inicial. Eu creio que não é justo afirmar que o apelado apenas foi constituído em mora com a citação, porque ele mesmo sabia da necessidade de disponibilizar o bem para alienação que foi fixado em audiência, quando firmaram um acordo em 7 de junho de 2019, conforme consta nos autos ID 2692-1062. Além disso, a troca de e-mails entre o ex-casal, ficou claro que o apelado estava na posse do bem, impedindo o uso pela coproprietária, e que ela manifestou interesse que ele lhe pagasse aluguel, conforme consta nas IDs de número 2692-1063, 2692-1061 e 2692-1067. Então, efetivamente, eminentes pares, o meu voto é na linha diversa da pretensão explicitada pela nobre causídica. Meu voto é no sentido de dar provimento ao apelo para determinar que o aluguel em tela seja pago respeitando-se o intervalo de junho de 2019 a junho de 2020, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, é como voto que efetivamente foi disponibilizado antecipadamente no sistema, e me parece que os eminentes pares já registraram acompanhar o entendimento deste relator no sentido de dar provimento ao recurso. Obrigado. Embargador Rui Patu, Vossa Excelência, depois de ouvir a sustentação da nobre advogada, tem algo a acrescentar? Não, nada a acrescentar. O voto já está lançado, acompanhando o relator. Eu também votei nesse sentido e vejo, doutora advogada, que o desembargador Cândido traz no voto dele o seguinte, aspas, no concernente ao termo final, entende que deve ser considerado o dia em que foi paga a totalidade do sinal apelante, conformidade com a cláusula 12 do contrato de compra e venda, IDI 2692-1072, que trata da emissão da posse dos adquirentes. Logo, concluo que o fim do lapso é junho de 2020, quando foi pago todo o sinal, acordado com os vários comprovantes bancários acostados, fecha aspas. Embargador Cândido, eu acompanho Vossa Excelência e peço vênia a Vossa Excelência para anunciar o resultado, por favor. Obrigado, desembargador presidente. Proclamo então o resultado. Da unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito bem. Obrigada, Excelência. De que
Chamo o processo número 5, da relatoria do eminente desembargador Cândido Saraiva, que é o seguinte: a apelação civil de número 0023 421 89 2017 817 2001, sendo apelante senhora Wanda Moreira dos Santos Ferreira, advogado Dr. Maurício José da Silva, irmão, e apelado senhor José Lopes da Costa e outros, advogado Dr. Joel Pereira Martins. Por favor, o advogado do apelante anuncie o nome, a parte que representa, a OAB, e ambos dispensam a leitura do relatório. Dispensam a leitura do relatório após a identificação. Doutora Ana? Doutora Ana, Presidente, não está presente o advogado. Pronto, pode, se não tem nenhum advogado presente, eu devolvo a palavra ao desembargador Cândido para anunciar. Pois não, presidente. O processo foi aprovado por Vossa Excelência, o meu voto foi liberado no sistema e os eminentes pares acompanharam a conclusão deste relator, de modo que a conclusão do julgado é pela improcedência do agravo interno. Tudo, a unanimidade de voto, tudo nos termos no voto do relator. Obrigado, desembargador Cândido. Chamo agora o processo da minha relatoria. É o de número 16 da pauta. Apelação civil de número 001 0208 58 20 23 817 9000, agravo de instrumentos Sanária de Queiroz Marques Aragão, advogado doutora Gisele da Costa Pereira Martorelli e seu Igor Rafael do Nascimento, advogado doutor Miguel Gastão de Oliveira. Uma palavra, advogado da agravante, identifique-se, por favor, e a parte que representa, nome e OAB. Doutora Ana, está presente? Doutora Gisele? Não, doutor Luiz Henrique. Doutor Luiz Henrique, Vossa Excelência é do agravado, não é isso? Não, eu sou advogado da agravante. Eu trabalho da agravante. Então identifique-se, por favor. Tá. Luiz Henrique Gonçalves de Azevedo Pinto, advogado inscrito na OAB sobre o número 46654, represento a agravante. Inicialmente, muito gostaria bem de cumprimentar... Vossa Excelência que dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Pronto, pode fazer suas razões. Gostaria de cumprimentar o desembargador relator, Alberto Nogueira Virgínio, e os demais componentes desta segunda Câmara, o desembargador Cândido Saraiva e o desembargador Rui Patu. Eu pretendo ser bem objetivo nessa explanação, não vou falar o nome das partes, até porque é um processo que corre em segredo de justiça, em razão da natureza familiar. Trata-se de um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão interlocutória proferida nos autos de uma ação de guarda unilateral e regulamentação de convivência paterna. A ação tramita perante a primeira vara de família da capital, titularizada pelo doutor Clicério Bezerra e Silva. Nessa ação, inicialmente, tinha sido proferida uma decisão definindo a guarda unilateral e regulamentando uma convivência com supervisão, sem pernoites e com supervisão de uma pessoa da confiança da genitora. Após a triangulação processual e o ingresso do genitor agravado nos autos de origem, ele pleiteou a reconsideração da decisão para que fosse regulamentada uma guarda compartilhada e ampliada a convivência familiar. Quando tomamos conhecimento desta decisão de reconsideração, tivemos a necessidade e urgência de interpor o presente recurso, pedindo
o restabelecimento da guarda unilateral em favor da genitora, bem como a restrição da convivência paterna. Mas por que estamos pedindo isso, se a guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro? A situação dos autos é uma situação excepcional. A genitora não teve um convívio prolongado de forma marital com o genitor da criança. Isso, em tese, não implicaria na redução das prerrogativas paternas dele. Mas, desde o nascimento da criança, o genitor nunca procurou exercer o seu poder familiar de uma forma ativa, conjunta e equilibrada. Não participa das decisões da criança e utiliza-se dessa guarda compartilhada para tecer provocações contra a genitora da criança, contra a agravante. Ele pretende, vem se utilizando de uma guarda compartilhada provisória para criar verdadeiro tumulto e alvoroço, tanto no processo quanto nos períodos que ele convive com a filha. Esse é um primeiro ponto. Por que a guarda não pode continuar de forma compartilhada? É pelo desinteresse, pelo inexercício, não exercício, e pela utilização deturpada desse instituto, que não comunga com o superior interesse da criança. Passado para a questão da convivência familiar, inclusive ontem, eu cheguei a despachar esse caso com o desembargador Rui e trouxe a verdade à tona. Pontuei questões que já tinham trazido no processo. Esse genitor não tem qualquer responsabilidade para com a filha. Quando de seus períodos de convivência, de visitação, o genitor não alimenta a criança, isso dito pela babá, o genitor não administra remédios para a filha, inclusive teve falha na funcionalidade de antibiótico, a criança precisou fazer um novo tratamento, porque estava doente e o genitor não deu os remédios. O genitor pega a criança doente e vai levar para a praia, para a cachoeira, vai levar para todo tipo de ambiente que não é apropriado para uma criança de 3 anos. Não estamos falando de uma criança que sabe falar, expressar e dizer o que quer, não. Estamos falando de uma criança de 3 anos de idade, que mal fala. Então, por essas questões, urge que a determinação que essa convivência persista de forma supervisionada por pessoa de confiança. Se o pai é capaz de fazer tudo isso sob a presença de uma babá da criança, imagine se essa visita não for acompanhada, supervisionada. Além disso, a babá já relatou também que o pai agrediu a criança. A criança não estava obedecendo o pai, em vez de chamar a criança para conversar, ele apertou a mão da criança e deu umas tapas. Isso é inadmissível no atual ordenamento jurídico, com que a gente pretende, de forma plena e primordial, defender os direitos de crianças e adolescentes. O ECA foi criado justamente para isso. Temos mais de 20 anos de ECA para inadmitir que uma criança seja agredida pelo próprio pai. Temos a lei da palmada aí também. Como é que se pode admitir que um pai agrida a própria filha de 3 anos de idade? Não estamos falando de um adolescente que está provocando o pai nem nada disso, não, que isso também não é admissível. Estamos falando de uma criança de 3 anos de idade, excelência. Isso não pode continuar. Então, além de tudo isso, ele vem utilizando também o processo judicial para tecer verdadeiras mentiras sobre o que tem acontecido nas visitas. A gente trouxe provas, tanto nos autos originários quanto neste agravo, que o pai tem um comportamento tão instável que ele teve uma briga com o dono da pousada que ele tinha alugado para exercer essa convivência, e a criança foi para a casa da mãe, não de Uber, mas de viatura policial. É preciso, é possível, é viável e é necessário que uma criança de 3 anos seja submetida a um ambiente desse, ser devolvida para a mãe numa viatura policial, por conta que o pai fica criando encrenca pela rua. É necessário que esse pai entenda que ele precisa se resguardar, exercer essa paternidade de uma forma estável, visando o melhor para essa criança, e não ficar criando confusão com todo mundo. Nos autos originários, a gente comprovou
que ele, não sei se por estratégia do advogado, começou a dizer inverdades pelo WhatsApp para a mãe, dizendo que a mãe tinha tomado a criança, que a criança estava chorando, que a criança queria ficar com ele, quando, na verdade, tudo isso era mentira. Juntamos o print, a captura da tela da câmera de segurança do prédio da mãe, que comprova que o pai entrou no prédio com a criança e a mãe, e em seguida a criança estava feliz, estava brincando no parquinho. E nesse mesmo tempo, e nesse mesmo horário, ele enviando mensagem para a mãe pelo WhatsApp, dizendo que era um absurdo, que ele ia pegar a guarda, que essa criança estava chorando. Tem foto da criança rindo, foto da criança feliz. Essa convivência não está saudável para essa criança. Não estou pedindo o provimento do recurso para suspender a convivência. O que eu peço, em nome do superior interesse dessa criança, é que essa convivência seja restrita a sábados e domingos quinzenais, sem pernoite e com acompanhamento de babás, diante de tudo isso que eu já aleguei, que comprovadamente viola o interesse da criança. Além disso, como a guarda é exercida de fato pela mãe, peço que seja formalizada a guarda unilateral em forma da mãe. Nada impede que, após o estudo social, do que tenha condições, seja fixada uma guarda compartilhada e ampliada essa convivência. Mas hoje, a guarda e a convivência dessa criança está sendo feita de instrumento para violar direitos à integridade física e psicológica dessa criança e violar também a estabilidade emocional da mãe, que não vê sossego em deixar a criança ir sozinha com o pai, por conta de tudo isso que vem relatado. O pai não administra antibiótico para a filha enquanto ela está doente, piora a situação de saúde dela, não alimenta a criança, agride a criança. Isso tudo tem depoimento das babás que acompanham. É necessário priorizar o melhor interesse dessa criança. Que o melhor interesse dessa criança, pelo que defendemos, é a definição da guarda unilateral e a restrição dessa convivência paterna, até que o pai prove que ele está em estabilidade, que ele tem condições de exercer essa parentalidade. Lembramos que o que precisamos tutelar, em primeiro lugar, não é o direito do pai de conviver com a filha, mas é o direito da filha em ter uma convivência saudável com o pai. Por tudo isso que está sendo exposto, eu peço o provimento do recurso para definir a guarda unilateral em favor da genitora e restringir a convivência paterna a sábados e domingos quinzenais, das 8 da manhã às 18 horas da noite, sem pernoite e com o acompanhamento de babá. É o que eu peço deferimento. Muito bem. A outra parte não está presente, doutora Ana? Não, presidente. Estou observando que os colegas já votaram a unanimidade de votos. Em consideração aos argumentos do doutor advogado, vou apenas fazer um resumo. As mensagens de zap da babá, por si só, não são suficientes para impedir o pernoite do pai com a filha, tampouco a presença constante dessa profissional. Após o terceiro aniversário da criança, uma vez que relatados fatos que não impediram a execução do plano de convivência de forma segura, tais como o contrário de virose do pai para a filha, um banho de cachoeira em dia de chuva e uma hospedagem do genitor em bairro cearense, que a genitora indica como perigoso. Por fim, importa mencionar que está em discussão, no primeiro grau de jurisdição, a incompetência do juiz para processar e julgar o feito em razão da mudança de domicílio da criança para Fortaleza, Ceará. Entretanto, em razão de supressão de instância e pendência do pronunciamento judicial de pedidos urgentes, o presente recurso deve ter seu trâmite assegurado. Face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, então somente para reconhecer
a guarda unilateral da genitora agravante, mantendo-se a decisão vergastada em seus demais termos. É essa a decisão que os colegas tomaram. Tem algo a falar? Minha parte é apenas para acompanhar o voto de Vossa Excelência. Barrador Rui, mesma forma, está seu o microfone, Barrador Rui. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, entendendo que, por se tratar de um agravo de instrumento, compete ao juiz, no caso do doutor Clicério, verificar, se for o caso, revisar os termos de visitação, de acordo com essa guarda unilateral, que ocorre em outra cidade, me parece, né? Uma cidade diferente da onde reside o pai. De forma que eu acho que essa adaptação será feita no curso do processo, certamente, no momento prudente, acho prudente, como Vossa Excelência bem decidiu, de tornar a guarda unilateral da parte da mãe. Não há possibilidade de uma guarda compartilhada, no caso, diante das disputas que estão ocorrendo no âmbito desse processo, no primeiro grau. De forma que eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço, Barrador Clicério. E o doutor Luiz Henrique tomará as providências lá com o juiz da causa, que é quem tem condições de decidir. A unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, chamo do voto do relator. Obrigado. Eu quero agora chamar o processo de número 12 da pauta, que também é da minha relatoria, que há um pedido de sustentação oral pelo doutor Ricardo Carvalho. Processo 12, é senhora Margarida, apelação civil Maria Benevides de Azevedo, e advogado doutor André de Alencar, e outros, e o condomínio civil pró indivíduo do Shop Center Recife. Por favor, identifique-se, nome, parte que representa, OAB, e tem 15 minutos. Doutora Ana, a outra parte pediu também? Não, presidente. Pronto, então, doutor, Vossa Excelência, por favor, está representando quem? Ricardo Carvalho do Marinho dos Santos, o ABPE 370A, represento os apelantes. O apelante? Isso. Pronto. A OAB, o nome... 370A, eu falei Ricardo Carvalho do Marinho dos Santos. É o quê? Desculpa. Ricardo Carvalho Lubarino dos Santos, OABPE 370A. Obrigado. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Senhor. Então, pode usar a palavra. Excelência, trata-se da execução do condomínio contra diversos requeridos, dentre eles a senhora Brenda, que é fiadora no processo. A apelação tem por objeto apenas a questão da nulidade da cláusula de fiança. A senhora Brenda, à época que foi firmado o contrato, ela era menor de idade. O emendo julgador indeferiu a nulidade da cláusula de fiança por conta da alegação de que, como os seus genitores tinham conhecimento de que ela era menor, atuaram de forma dolosa. Basicamente, são os fatos que eu quero colocar em mesa para poder agora apresentar o raciocínio do pedido da reforma. Veja, a senhora Brenda, ela não era beneficiária do ato. Os beneficiários eram os pais. Então, na hora que o próprio juízo diz que o ato foi de natureza dolosa, doutor, eu vou interromper Vossa Excelência, porque eu abri o voto aqui. Doutora Ana, me auxilia. Eu estou vendo aqui que quem elaborou esse voto foi o desembargador Silvio Romero Beltrão, me substituindo. Então, vamos deletar tudo que foi feito e vamos ouvir o desembargador Silvio Beltrão. Estou vendo aqui. Relator, desembargador Silvio Beltrão. Silvio Romero Beltrão.
Doutor? Eu peço desculpa a Vossa Excelência, porque, inclusive, a apelação civil está dizendo tudo aqui, não é comigo. Muito obrigado. Presidente, qual é o número da pauta? É o processo de número 12. Está como minha pessoa aqui, mas eu estou vendo que o voto foi elaborado por ele. Quando eu fui olhar o voto, está aqui, Silvio Romero Beltrão, mas a pauta foi publicada diferente, foi com o meu nome. Então, doutora Ana, por favor, providencia isso, para a gente ver como resolve. Bom, vamos para o processo de número 14. Obrigado, excelência. Boa tarde. Desculpe, Sem problema. só vim ver agora. Processo 14 é da minha relatoria, é o agravo de instrumento 0060834720238179.000. Senhor Paulo de Andrade Santos Júnior, advogado doutor Paulo Roberto de Souza Júnior, e a senhora Luísa Mendes Santos e outras, doutora Gisele da Costa Pereira Martorelli. Doutora Ana, me auxilia, por favor. Estão presentes? Presidente, esse 14 foi aquele que já foi julgado. Teve uma confusão com 12. Então, foi feito, novamente, me induzir em erro, porque disseram que era o 14, tinha sustentação oral. Então, já foi julgado. Eminentes embarradores, os processos de número PJS 2 da pauta 3, 4, 6, 7, 8 e 9, ao impedimento meu, era o desembargador Steineva Coelho. Esses processos serão adiados para a próxima pauta. Outra coisa que eu quero comentar com os colegas. Esse é um processo impedido que é do PIS-PASEP. Presidente. É o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. E tem divergência também. Bom, mas A aí, divergência, mas aí nessa situação, desembargador Rui, a sessão do dia 27, se não me falha a é memória, verdade, vai ser por videoconferência. porque a sessão do dia 20, segundo a doutora Ana, com a indisponibilidade do PJE, que nós passamos sexta, sábado, domingo, segunda, terça, então não deu para publicar. Então, essa sessão, infelizmente, não vai dar para a gente fazer, desembargador Cândido, desembargador Adalberto. Não teremos sessão na próxima quarta, dia 20, é isso? É? Não, porque, infelizmente, não deu prazo, faltava um dia. Tá bom, desembargador Cândido? Então, um abraço, a palavra com todos. Presidente, Se quiser usar, fazer... Eu apenas peço licença para a Vossa Excelência registrar que o feito 18 da pauta não foi apregoado. Opa! Esse feito 18 é de minha relatoria. Agora. E é uma apelação e é uma divergência consignada pelo desembargador Rui Trezena. Então, veja bem. Então, acredito que esse voto, esse processo deverá ser encaminhado para julgamento oportuno na pauta da Câmara expandida. Exatamente. Apenas para fazer o pregão do feito 18 da pauta, apelação 1179 do distrito 13. Pronto, pode anunciar. Ótimo. Sendo Obrigado, partes Marli Alves dos Santos Lima e o Banco Bradesco, diante da divergência consignada pelo eminente desembargador Rui. Acredito que a nossa secretária deverá encaminhar os votos divergentes aos expansores para julgamento em Câmara Expandida no momento oportuno. Obrigado. Era apenas isso. Obrigado, desembargador Rui. À vontade. Eu também verifico que o 11 há uma divergência e deve ir também para a Câmara Expandida. É a apelação civil 70.927, distrito 56, 2020, de Ricardo Matias e Banco da Ecoval S.A. Esse tem divergência, também deve ser encaminhada à pauta própria, né? Muito bem. Também tem um processo, verifico aqui que a outra divergência
com relação ao processo de número... Deixa eu ver. Não, só esse mesmo, desembargador. Obrigado. Presidente Bom, Alberto, A edição do desembargador Estênio. E aí ficam adiados, né? Isso. Só presidente isso. Alberto, Agradecer, desembargador Rui, desejar uma boa tarde. Pois não, desembargador. eu peço licença porque estou vislumbrando uma situação que merece um enfrentamento pelas colegas da segunda Câmara. E ela é relacionada com os processos que envolvem o Banco do Brasil e aquela questão do PASEP. Eu estou também me averbando impedido de participar desses julgamentos, na linha já explicitada do eminente desembargador Alberto Virgínio, porque estamos litigando com o Banco do Brasil neste particular. E me parece que o eminente desembargador Rui também, salvo engano. Não. Não? O Banco do Brasil, não. Então, eu peço que a nossa secretária, desde já, anote que eu não tenho como participar desse processo em função dessa circunstância, e ela deverá providenciar um ofício à presidência para que serão designados substitutos, não só para mim, como também para o desembargador Alberto Virgínio, diante da constatação de que nós estamos em demanda quanto ao banco relacionada com esta questão especificamente. E apenas a título de registro, eu não estou mais me declarando impedido para participar do julgamento dos feitos relacionados com a Neoenergia. Eu tinha uma demanda, a demanda foi solucionada, a questão foi dirimida, é uma questão objetiva. Eu não me sinto absolutamente impedido de julgar os feitos, de Muito modo que eu bem. já estou retornando a julgar normalmente os feitos envolvendo a Neoenergia. Apenas o registro para conhecimento, mas a questão que merece um encaminhamento por nossa parte é relacionada à questão dos processos do PASEP e o Banco do Brasil. Está feito o registro, presidente. Foi bom, desembargador Cândido. Doutora Ana, Esses processos de desembargador Estênio todos são, né? Todos são. Todos são. Então tem agora desembargador Cândido e desembargador Alberto. Esses processos, exatamente. Doutora Ana, a senhora está autorizada, peço também ao desembargador Cândido, para que Vossa Excelência, senhoria, pode elaborar eletronicamente um expediente comunicando a Sua Excelência, o presidente do Tribunal, o desembargador Ricardo Paes Barreto, que, por enquanto, nós estamos com esse impedimento de não funcionar nos processos contra o PIS-PASEP, porque estamos litigando com o Banco do Brasil. Porque hoje tudo é eletrônico, a senhora faz eletronicamente, desembargador Cândido, não é? Ela pode fazer nesses termos, não tem nenhum problema. Para tá fim de e que convocação. indique os embargadores para os processos tais e tais. 7 processos. Tem que identificar os processos especificamente, não é? É importante que a secretária... A senhora identifica e diz processo tais e tal, tá bom? Diligenciar nesse sentido. Pronto. A sessão do dia 27 vai ser por videoconferência e vai ter câmara expandida? Pode ser, não há nenhum problema. Agora, mas posso fazer o seguinte, vamos adiar para o próximo mês a câmara expandida, que é melhor com a presença. É melhor. Aí, logo na primeira semana, a gente faz uma com a presença. Porque nós estamos na Semana Santa. Eu, por exemplo, não estou presente no dia 27. Então, vou fazer de onde eu estiver. Como Sua Excelência do Desembargador Cândido de Brasília. Para nós, Eu não me mudei para Brasília, não. Um prestígio. Eu não me mudei para Brasília, estou de passagem. No sertão pernambucano. Um abraço. Está encerrada a sessão. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação participar dessa Câmara. Um abraço. Obrigado. Maria Lúcia está dizendo, ali, dizendo, ele em Brasília nem avisou. Tchau. Um abraço.